Boa noite, graça e paz, seja bem-vindo aí a mais um tempo, mais um podcast Conversa Entre Amigos. Boa noite, meu amigo. E aí, querido pastor Renato, Que bom boa que noite a você, né, que já está aí conectado conosco, aguardando. Chegou a hora, né? A hora tão esperada. Que bom que Mais estamos um, juntos. esse é o qual? 12. É o número 12. 12, e até se não, esse número é profético. É né? profético. 12º, né? 12 apóstolos, 12 patriarcas. Se a gente for para a Bíblia, vai ter muito 12, né? E dá pra gente fazer uma relação tranquila com esse tema, né? Essa questão dos 12, Mas hoje a gente dos tem... discípulos. É o primeiro podcast de dupla, De né? dupla. Rapaz, olha, hoje é 12. Olha aí, a dupla. Primeira podcast de dupla. Quem é essa dupla, pastor Renato? Glória a Deus, estamos felizes aqui por receber os nossos queridos bispos, amigos, Aurino e Cleides. Isso. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite. Pegar aqui na mão de vocês. Boa noite, pastor Renato. Boa noite, bispo Valdice. Amém. Que bom que estamos juntos. E, Valdice, eu queria já começar aqui, quebrar o protocolo, como a gente sempre faz à vontade, estamos em casa, no sofá. Claro, E falar, bate-papo, né? e falar um pouco dessa dupla, que eu acho que fala muito da gente, Da minha história, principalmente. da nossa história. E a gente precisa honrar a vida deles. Eu acho que é um princípio bíblico. E louvar a Deus pela vida de vocês. Porque tudo tem um começo, tudo tem uma história. E às vezes a gente olha o meio, o fim, e a gente só quer viver o fim, a gente só Quer se chegar preocupa logo. com o fim, coloca o holofote no fim. Mas todo fim, ele tem um começo, ele tem um meio. E todo começo bem feito, né? Com certeza a caminhada e o final será completo. Isso é muito importante. Se a raiz é sã, E é como eu digo, né? Tem pessoas que são especiais. E né, a bispa Cleides com o bispo Aurino e o bispo Cláudio, né? Porque esse casal me recepcionou, eu e a pastora Rose, e Cláudio e Neiva nos discipularam. Então, Olha aí. são pessoas assim que eu tenho uma grande estima e estou feliz, muito feliz por poder estar aqui. Você que está aí acompanhando, aí começa a interagir aí, falar um pouquinho, você que conhece o casal, fala aí o que é que você espera, o que é que você pensa. Afinal, vamos falar de um tema que eles não conhecem nada, né, pastor Renato? compartilha aí com seus amigos. Vamos começar aí, né? Trazendo eles aí para a conversa, para o tema. A gente queria perguntar aí, Aurino e Cleides, bispos, que vocês se apresentassem, né? Falassem um pouquinho aí quem são vocês, né? Como começou a caminhada cristã de vocês, para que as pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer essas joias preciosas do Senhor. É isso aí. Quem começa? Eu começo. Pronto. Eu começo. Boa noite, a paz do Senhor para todos. A minha caminhada no Evangelho começou do pela dor, né? Porque se fosse por amor não iria. Comum isso, inclusive, né? Só pela dor. Mas Deus é bom, porque Deus sabia que eu teria que ter um meio para que eu pudesse chegar a Ele, entendeu? E ao chegar, eu tive também o prazer de Deus me colocar uma pessoa que me chamava sempre para ir para o discipulado. Eu dizia não. E um dia ela me pegou no meu braço e disse: você vai hoje. Olha aí. E aí estou já no discipulado desde 97. Foi lá que eu conheci a minha esposa, a minha princesa. Deus realmente tinha separado para mim. É como eu falo, Deus sempre me dá o melhor. O melhor. Amém. Ele é bom e dá o Dá melhor. Então, eu hoje posso dizer que sou uma pessoa feliz na presença do Senhor, com a comunhão que eu tenho, o prazer que eu tenho de servir ao Senhor, de fazer a obra dele com amor, com dedicação, sempre procurando fazer o melhor para Ele. Isso tudo é para agradecer um pouquinho dele que tem feito comigo, que tem feito muitas coisas. E por mais que venhamos a fazer, não paga. Nada. Nenhuma ação humana. É por isso que a salvação é de graça, né? Minha bispa. Oh, glória a Deus. Eu estou aqui também feliz, fui agraciada, né? O Senhor fez coisas maravilhosas. Comecei no discipulado, ainda em tenra idade,
era solteira, me tornei líder no discipulado, né? E assim foi indo a minha caminhada, até que chegou um período da minha vida que Deus resolveu me abençoar, me dando esse presente, Amém. Bispo Aurino. E aí nós estamos caminhando nessa jornada aí toda, esse período todo que vocês já conhecem. E assim, agora nós estamos aqui também felizes em estar comunicando a todos essa experiência que nós vamos estar vivendo aqui hoje, né? Legal, muito bom. Quero agradecer o convite. Amém. Vocês começaram aí vocês converteram no caminho das árvores, No né? caminho, eu costumo dizer, filha da Donep, né? Mas não fiquei assim, ia aos congressos e tudo, mas a primeira igreja foi na IBCA e de lá até hoje. Estou até hoje. Já são o quê? Quantos anos de discipulado aí? Uns 30? Entre discipulado e conversão. Pouquinha experiência. Foi logo no início que a gente foi também iniciando nesse trabalho. Deve ter muita história para contar, né? Muita. Vamos pegar umas 4 aí hoje. E assim, quando fala de discipulado, para nós assim, é muito claro que apesar de que vocês ainda não estejam à frente da equipe, mas o discipulado está em vocês. Né? E a gente já pode começar a fazer algumas perguntas assim. O que é que vocês entendem como discipulado? Quando a gente fala assim, discipulado, o que é que as pessoas que estão nos assistindo assim, elas precisam entender o que é discipulado? Discipulado é o quê? Uma reunião de discípulos, onde ali nós buscamos estar orientando o novo decidido, estar encaminhando a ele a entender, a conhecer a Bíblia, também levando o novo decidido a pautar toda a vida dele à luz da palavra de Deus, né? Maravilha. E também nessa pauta, ele logo, futuramente, também está gerando outros discípulos. Perfeito. É uma obra constante. É uma constância, até porque esse é o principal objetivo, né? É verdade. Me pregar o evangelho e discipular, porque pregar a pessoa recebe, mas ela precisa permanecer. E o discipulado tem esse papel de fomentar, de despertar, de trazer a curiosidade. Eu lembro que quando comecei, eu era historiador, né? Fui historiador naquela época, estava ensinando história. Então, quando eu cheguei ali para fazer teologia e essa coisa de discipulado, você vem com toda aquela sede, principalmente o novo decidido, né? Ele aceita Jesus, para ele, ai meu Deus, eu quero tudo de uma vez, e a gente tem que ir devagar, doses homeopáticas, porque senão... E quando o trabalho é bem feito, né? Eu digo isso porque eu passei pelo discipulado, né? E dos dois lados eu fui tanto, né, discipulando quanto discipulador. Então é importante, realmente. Aprendeu e praticou. Isso. E a partir dali você foi e multiplicou. Exato. E na verdade é isso, o chamado matéter, discípulo, aquele que ouve o chamado de Jesus e depois se torna seguidor. E então você fez essa parte, seguidor e multiplicador. Multiplicador, perfeito. E eu penso assim que uma das coisas do discipulado é isso que ela está falando aqui. Ela vê, presencia aquilo que o outro aprendeu e ele tocou isso para frente, né? Não é uma mensagem que se perdeu, não é uma mensagem que se ficou num tempo. Eu me lembro, pastor Renato, que só para descontrair, que assim que eu saí, fiz a formação, batizei, né, aquela coisa toda, e aí a pastora Cleide sempre teve aquele olhar, né, de perceber o potencial das pessoas, né? Aí ela chegou para mim e disse assim, vem cá você. Acreditar, e a pessoa às vezes nem acreditava nela mesma. Não, é verdade. E ela chegou e disse assim, estude as lições, não esqueça, estude as lições do discipulado.
porque qualquer momento você vai para a sala de aula. Aí eu, curioso, eu digo, sim, mas qual é a lição? Eu queria saber qual a lição que eu ia estudar, né? Todas. Pega o livro todo, como o livro. Meu amigo, não foi fácil, porque eu tinha que estudar todas, porque uma boa parte do tempo eu ficava em stand-by, ou seja, ela tinha uma equipe, né, que quando o professor oficial Falhava. não podia vir, né, tinha algum problema, ei, você está na escala, vai ali, ó. Que aula é? É a quinta, é a sexta, é a oitava, é a sétima. Não podia saber. Puxa da manga aqui a quinta. Não, vê a terceira, volta a quinta, vamos lá. Exatamente. Muito bacana. Tinha então os Desafio. recursos que era a Bíblia, o Isso. treinamento de oração, as apostilas, com toda a postura como deveria ser o discipulador, porque exatamente isso que você falou, nós temos que ter um olhar assim, observar bastante quais são as pessoas, como Jesus fez, né? Isso. Jesus, ele olhava, ali ele chamava, e depois ele fez aquela ministração, ele fazia a ministração aos discípulos e à multidão. E treinando o tempo todo. Depois a multidão se dispersava, mas os discípulos continuavam com ele. Exato. E então havia um relacionamento. E eu creio que houve isso entre nós, Sim, né? sim, Era vocês em nossa casa, o obreiro em nossa casa, nós na casa do obreiro, às vezes chegando de surpresa. Isso é discipular. Às vezes é difícil para alguém entender o que de fato é. Nós temos várias formas de exercer um discipulado. Existe aquele que é o formal, que ele, né, se dá dentro de uma sala, aquele, né, por alguns minutos, ou mais ou menos uma hora, os recursos incentivadores, Bíblia, um livro, uma cartilha. E tem a ali, visitação, que eu me lembro muito, Exato. Histórias da visitação. essas histórias que são lindas e maravilhosas, não é? Então, o que acontecia? Vocês tinham aquele momento, o discipulador tinha aquele momento em sala de aula com seus discípulos, eram orientados para que conversasse após a aula, e assim saber um pouco o que passava, o que ele estava, como estava se sentindo no ministério, na igreja, o que ele estava precisando, como também a família, porque abraçávamos não só o discípulo, mas também a sua família, porque discipular envolve toda esta, né? Nós temos que ter uma visão ampla acerca da vida do discípulo. Exatamente, perfeito. Vou mandar um abraço aqui para quem está aqui nos acompanhando, a pastora Rose, o bispo Cláudio, a pastora Neva, um grande abraço aí, mandando um beijo para vocês, dizendo aí que são referências aí para o discipulado. Fernando Costa, seu pastor Fernando, Carlos Aquino, Cida Almeida, dizendo minha bispa Cleide, meu bispo Aurino, referência em discipulado, referência para as ovelhas, amo muito. Neriane também dando boa noite aí. É importante quando a gente está falando de discipulado, esse lado que a senhora deixou muito claro, assim, muito mais do que uma exposição em sala de aula. Porque isso aí é uma aula. A aula é importante, né? A teoria ela é importante, o conhecimento ele é importante. Mas essa preocupação com a ovelha, de não reconhecê-la apenas como uma ovelha, mas como um ser humano. Tem um ser humano ali. Tem dores, tem alegrias, tem tristezas. E geralmente naquele momento da sala, talvez esteja ali vivendo uma alegria, vivendo aquilo que a gente chama de primeiro amor, aquele momento. Aquela descoberta. E nessa descoberta, ele traz consigo expectativas. Sim. Com certeza. A gente está falando assim de todo tipo de pessoa. A pessoa pode estar com um casamento excelente, com a vida financeira excelente, vai se converte a Jesus, está ali alegre, motivado, mas o cara pode estar, acabou de ter um divórcio, acabou de estar falido e se converte. Ou seja, esse cara ele nutre também uma expectativa de uma transformação, de um mover, do toque do Senhor, e aí entra o papel do discipulado. Aí eu quero voltar a vocês assim, o que é que vocês entendem essa importância hoje do discipulado na vida do ser humano? É possível a gente enxergar hoje uma igreja sem discipulado? Eu não consigo enxergar uma igreja sem discipulado, porque eu, como sempre disse, discipulado é a célula máter
da igreja. É igual evangelismo, né? A igreja ser evangelismo, ela está fadada a acabar. Exato, e o evangelismo ele está interligado ao Exatamente, discipulado, é o né? primeiro momento. Exatamente. Então, é necessário, porque o discipulado vai trazer o amadurecimento, o crescimento daquele discípulo, e esse acolhimento, estando ele na condição que estiver, boa ou não, ele espera um acolhimento, ele espera que você esteja se envolvendo na vida deles, não é? Jesus, ele fez isso com seus discípulos. Ele os chamou, você vê o perfil de cada um, diferente um do outro, e tudo que a gente vê na igreja, e um fala e o outro critica. E o outro Analisando desse lado, a gente pode dizer que tem 12 perfis ali. Sim. Né? Exatamente. Alguém vai se encaixar no dos 12, né? Com certeza. E vamos torcer que seja menos o lado do Judas, né? Apareceu os outros, né? Mas até o Judas tem. Até o Judas tem. Com certeza. E a gente pode pegar o exemplo de Judas agora, até para Judas teve lugar na mesa. É, verdade. Até para Judas teve lugar na mesa. Ou seja, essa lição que o Senhor nos dá do cuidado, diz assim, não é para fazer acepção de pessoas. Não é para fazer acepção. É para trazer. Na verdade, o próprio Senhor Jesus, quando ele vai e comissiona ali Levi, Mateus, e que ele entra na casa de Mateus para poder pregar, para ensinar, para acompanhar, para cuidar, os publicanos, os fariseus, entrou na casa do publicano, como é que pode? E aí Jesus disse, cara, eu não vim para os sadios, eu vim para os doentes. Então, se a gente entende que todos nós precisamos, né, do Senhor, precisamos de cuidado, do amor, do zelo, entra o papel do discipulador para mostrar, para traçar o caminho, para poder direcionar. Esse gancho que a senhora falou tem um conceito, tem um livro chamado Formação do Discípulo, escrito por Bauman, e ele traz um conceito que eu achei interessante. Ele explica o que é o discipulado. Ele diz assim, é um relacionamento de mestre e aluno baseado no modelo de Cristo e os seus discípulos, no qual o mestre reproduz também no aluno. Ou seja, o discipulador ele carrega uma responsabilidade de muito colocar grande no coração do aluno o caráter de Cristo. Né? Isso é muito violento, isso é muito importante. Aí vem bem dentro daquilo que eu sempre disse aos discipuladores. O novo discípulo, ele vai olhar para você. O que você tem, o que ele vê em você, ele vai desejar. Vai desejar. E você tem a responsabilidade, o De discipulador, conduzir isso. de conduzir, de imprimir o caráter de Cristo no Exato. discípulo, né? E ele vai. Então, o envolvimento que você tem com ele, com a família, você traz para o seu convívio o seu discípulo. Isso faz muita né? diferença. Exatamente. Nós dizemos assim, o meu discípulo, o seu discípulo. Mas nós sabemos que é do Senhor É do Jesus. Senhor, Mas aquele novel, ele entende que ele está te seguindo. A partir do momento em que ele amadurece, ele vai entender que é Jesus. Logo, eles serão um de nós, né? Isso. Então, Foi o que aconteceu também, conosco, né? Exatamente. Vocês estiveram ali, receberam as aulas, foram bem acolhidos, É eu verdade. creio. Verdade verdadeira. Com certeza. Não é? E ali as famílias se conheceram, vocês estavam no convívio conosco aquele tempo todo. Havia alguns que ligavam para mim e diziam assim, minha bispa, preciso de uma reunião com você. Pode ser? Eu digo, pode. Qual dia, qual horário? Eu já estou aqui na frente. Pode ser Na sua porta. E isso parecia que, olha, a gente teve outros e outros com essa mesma postura. E a gente entendia que eles sabiam que eram amados, sabiam que podiam eram contar, queridos, né? que podiam contar conosco. Exato. Então, o discípulo espera algo do seu discipulador, acolhimento, espera, claro, você vai ensiná-lo a estudar a palavra, você vai ensiná-lo a orar, e os tipos de oração e por que orar. Você vai ensinar Estudar a palavra para que ele entenda que é filho de Deus, né?
como está, principalmente como está ali em 1 João, no capítulo 3, versículo 1, que é muito lindo, onde ele fala, que como é lindo que o Senhor, né, se ele fosse falar no dia de hoje, que o Senhor, ele quer que sejamos filhos, o chamemos de pai. Pai, porque papaizinho nós somos querido. filho dele. E então, a eles entenderem a respeito da identidade, e hoje é algo que está muito difícil de entender qual a minha identidade. Às vezes a gente pautamos a nossa identidade naquilo que fazemos. Uma vida profissional. Uma profissão, um conhecimento, um bem, ou então uma ação social. O que você é? Eu sou esse, eu sou aquele. Poucos são os que lembram que nós temos que nos identificarmos como filhos de Deus. E que temos heranças, né, para adquirirmos através do Senhor Jesus Cristo. E isso é muito bom. Nós temos visto muitos testemunhos e que me alegra muito. Glória a Deus. E é importante a gente refletir sobre isso, porque o discipulado, ele precisa ser eficaz no sentido dessa identidade. Sim. Hoje, com as pessoas querendo e desejando ser tudo que quer, binário, não binário, ser isso, ser aquilo, né? Ou seja, elas estão buscando tentar se identificar para se descobrir. Então, o discipulado, ele vai ajudar as pessoas nessa transformação, nesse entendimento, nessa visão à luz da palavra. Então, de uma significância enorme. É uma pena que, né, não há um consenso entre os cristãos desta necessidade. Eu lamento, eu sinto muito ter que dizer isso, porque a gente sabe que não há uma preocupação, né, completa, total, cabal, para focar no discipulado. E por isso você vê muitas igrejas, elas começam, mas não crescem, não avançam, porque são duas coisas: não faz o evangelismo para fazer a renovação, porque as pessoas hoje, gente, com tanta informação, elas entram e saem o tempo inteiro. Entrou, ela olhou para você, se você naquele dia não riu para ela, já foi. Ela já saiu, não quero ninguém de cara fechada, né? Então, o discipulado, ele vai acolher, fazer com que a pessoa entenda que nós todos somos seres humanos. Todos. Seja o discipulador, seja o discipulado. E a dor que um sente, o outro também pode sentir. É a empatia. E isso, quando a gente entende a luz da palavra, fica fácil de você se fixar, de você se firmar, de você poder, inclusive, participar e crescer dentro do reino de Deus. Está participando aqui com a gente o Nilton, mandando um abraço aí para os pastores, Maria José, glória a Deus pela vida do Bispo Cleide, Bispo Aurino, meu discipulado, Luzimar, legal. Minha Bispo Cleide, meu Bispo Aurino, referência em discipulado. Luzimar mandando um abraço aí, Maria José, Dene Bonfim, Bispo Cleide, Bispo Aurino, exemplo para nós, amo demais. Antônio Ricardo também mandando um amém, um alô. Sabe o que é que eu vejo, bispos? Um brilho no olhar de vocês. E a gente está falando assim de pelo menos 30 anos de uma vida dedicada a isso, né? De um compromisso com Deus, em primeiro lugar, mas também um compromisso com pessoas. E aí vem a pergunta: já teve momentos de dizer, não quero mais? Estou cansada? Olha, esse detalhe aí de dizer não quero mais, nos fazia assim, temer, né? Mas desistir, não quero mais, não. Não dá. Agora perguntas a Deus, como Moisés fez. Cadê esse povo que você me deu? É povo difícil e tal, a gente chega sempre nesse momento. Para se... É verdade. Existem muitas
nós também somos seres Sim, humanos. Exatamente, não eu é? acabei de falar e temos agora que isso. observar que temos um certo limite. E então, principalmente quando você exerce um discipulado, onde ele tem que fazer tudo. Porque eu entendo o discipulado, que você está ali, é discipulado. Mas quando você se divide para outras atividades, pesa. Porque o amor, o coração pulsa pelo discipulado. Então, não é desvalorizando os outros setores, né? Mas chamado, é igual como nós vimos aqui, o Mateter, né? O discípulo, ouve o chamado. Então, nós ouvimos o chamado e fomos exercer esse chamado. Então, você empolga ou apaixona-se a fazer aquilo ali, cuidar de vidas, envolver, acolher. Então, às vezes, quando vem outras atividades, você tem que largar aquele envolvimento para voltar e fazer outras coisas e depois caminhar novamente. Então, eu não vejo um discipulado pleno e eficaz com muitas outras atividades paralelas. Né, paralelas ali. Então, há essa necessidade de envolvimento do discipulador na vida do discípulo. Ele não é coisa, não são outras atividades que podem esperar. Às vezes é capaz de você encontrar um discipulador apaixonado pelo chamado, pelas almas. Ele fica incomodado, ele pode ser até visto de forma não tão boa, porque ele está ali apegado. É normal. Envolvimento, amor. Jesus, ele fez isso. E se você aprender o modelo dele, é difícil. A gente até tenta, por termos assim, senso, né? Sermos obedientes, aquela coisa toda, mas se torna um tanto difícil você dividir, você saber que você tem um chamado, cuidar de almas, imprimir Jesus nas pessoas. É um período grande, não é uma coisa que acontece numa data. Exatamente. Um miojo que você bota ali. Eu anotei na agenda e digo, daqui para tal dia eu vou preparar essa pessoa. Bom, o conteúdo você pode até passar, mas imprimir Jesus. Isso leva um tempo. Você vê muitos cristãos nanicos, eu costumo dizer nanicos. Aquele que está aqui não sabe o que está acontecendo, vai com todo o vento de doutrina. Está exatamente por conta onde está havendo a falha, né? No discipulado. Mas será que foi porque você não soube discipular? Às vezes não é isso, porque muitas atividades. Você ter que mudar, você precisa, na verdade, ter uma equipe para que aquela equipe esteja bem preparada, tenha uma eficiência e clareza, né, na sua comunicação a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, para comunicar ao discípulo, eu vou estar sempre dizendo ao seu discípulo, porque mas é natural. Até porque a responsabilidade é do discipulador mesmo. É você que vai gerar, entendeu? Minha bispa, ide e fazei discípulos. Sim. Isso é a grande comissão que Jesus deixou para nós, né? O texto lá em Mateus 28, de 19 a 20, ele diz isso. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, né? Então, é a grande comissão, é a grande missão nossa, pregar o Evangelho, mas não somente pregar o Evangelho, é fazer discípulo. Exatamente. Fazer discípulo de maneira que a pessoa receba a palavra, ganhe de graça a salvação e reproduza aquilo que ele recebeu. Exatamente. E esse Mateus 28 fala aí, além de ir, ensinar,
Ele complementa, e agora vocês vão batizar. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu quero puxar já o gancho do outro assunto, né, falando sobre a questão do batismo, que no ministério ao qual nós fizemos parte durante muito tempo, existe uma ligação um elo, digamos assim, fazia parte do mesmo ofício, da mesma atribuição de responsabilidade, não apenas do mesmo pacote. Não apenas o discipulado, o cuidado, mas se estendia-se a concretização daquilo através do batismo. Né? Como foi aí esse período de viver e batizar? Tem um número de pessoas que foram batizadas assim, se vocês fizerem esse cálculo assim, já em 30 anos, quantas pessoas já foram discipuladas? Caberia no caderno aí? Rapaz. Na glória veremos se isso milhares, viu? Verdade. Fala um pouquinho sobre o processo do batismo aí pra gente. O processo do batismo, eles são preparados, tem as aulas, tudo direitinho. E depois chega esse momento que eles almejam desesperadamente. E então, acontece ali aquele momento. Antes tem as aulas, tem a entrevista, tem a profissão de fé, tem o acompanhamento que o discipulador faz a estes, né? Para que ele tenha convicção do que está fazendo, né? Convicção. E então, isso é uma coisa muito interessante, porque nós não podemos forçar as pessoas a quererem seguir, nem a quererem batizar-se. Então, muitos vêm, igual na época do Senhor Jesus, muitos vêm, mas poucos são os que ficam. Ele ministrava, fazia sermões, você observa que nas Escrituras relatam que havia uma multidão. Ele despedia a multidão, o Senhor Jesus despedia a multidão e seguia com poucos, que eram estes que ele sabia que tinha interesse no discipulado, né? Então ele assim ensinou, imprimiu na mente deles o que havia necessidade para perpetuar, então. E assim nós concluímos aquelas aulas e ingressamos eles para o batismo, que uma das penúltimas coisas é o que? A profissão de fé. E ali... Já houve experiência de, nessas etapas, alguém chegar na hora H e desistir? Lembra de assim, alguma situação? Já, né? Eu vou interromper, eu vou dar como fiz parte muito disso, eu quero dar testemunho de duas coisas aqui. Primeiro, que quando nós nos batizamos, eu e Renata, nós éramos noivos, né? E tinha uma regra da igreja que para se batizar junto tinha que ser casado, né? E aí eu chegava e dizia, bicho, não é possível que eu vou me batizar separado de Renata, não tem cabimento um negócio desse. Não, mas não pode, uma regra, tal. E ela sempre assim, muito enfática assim, e me transmitindo naquele momento, assim, dizendo, cara, existe uma organização, existe um protocolo, e é importante o que eu aprendi naquele momento foi dizendo assim, eu preciso estar organizado, debaixo de organização e tal. Aí eu descansei. Aí quando chegou na hora, ela disse, cadê Renata? Você vai se batizar do lado dela aqui agora. Porque assim, eu digo, não vou nem... A gente se batizou, temos fotos, e foi coisa maravilhosa assim. Então, houve o cumprimento da regra, a proibição, tudo, mas quando eu entendi aquilo, eu poderia ter demonstrado um ato de rebeldia e dizer, não, eu não quero mais. Não... E nesse mesmo dia, interessante com essa pergunta Salmo 37,4 cumpriu-se, né? Na sua vida. Já começou assim, né? E nesse mesmo dia teve um rapaz que eu estava discipulando ele, e ele, no dia da entrevista, né? Essa entrevista, para quem não sabe, é uma conversa, né? É um bate-papo. Até para sentir se realmente é uma vontade própria. Digamos né? assim, é um bate-papo oficial. É o último, assim, dizer, e aí, meu velho, vai ou não vai? Tá ciente ou não tá? Sabe ou não sabe? E esse rapaz disse assim, eu ainda tenho um vício. Eu ainda não consegui largar o cigarro. E aí eu parei assim para pensar, digo, cara, o cara tá aqui. E ele era aquele aluno que não era só um aluno, ele estava ali conquistando, ele estava querendo, ele dizia assim, ele me chamava, pastor, eu digo, não sou pastor não, rapaz. Eu não consigo ainda, eu preciso de força, e eu levei o caso para a senhora, deve ter muitos casos, a senhora não deve lembrar disso. E aí a gente conversou, chamou ele na sala, conversou, e ele disse assim, a gente vai batizar ele. E o último cigarro que você fumou na sua vida foi hoje. E a gente profetizou. A gente foi e batizou. Meu irmão,
O cara saiu do... E ele andava com a carteira de cigarro. Ele disse, eu não consigo, é maior do que eu. Quando ele se batizou, quando saiu, ele disse assim, eu não quero mais isso aqui. Eu vou tomar uma atitude, não quero. Se eu entreguei a vida a Jesus, se isso aqui for verdade, se eu me jogar nas águas aqui, o que a Bíblia diz que é verdade, que o velho homem está entrando e está saindo do novo homem, eu vou voltar mudado. E o cara largou o cigarro. E esse é o papel do discipulador, porque o discipulador ele tem que ensinar, mas tem que ter a empatia, ele tem que ter a sensibilidade. Porque se nós fôssemos seguir o protocolo, entre aspas, né? No dia que você largar, você volta. Não, mas é ser humano. Provavelmente, e foi o que aconteceu, ele precisava passar pelo batismo para ter a convicção e a consciência de deixar. E foi o que aconteceu. E foi um processo assistido, não foi um processo isolado. Foi um processo, ele estava sendo muito acompanhado. Bom. E a gente, eu costumo dizer, já lhe dando a palavra, que a porta do céu ela é estreita. Mas a porta da igreja ela precisa ser larga, ela precisa estar aberta para que as pessoas entrem. Então a gente fecha a porta da igreja, assim, não pode entrar. E o cara diz, eu vou entrar aqui no reino do céu. Não, meu irmão. Então o papel do discipulador. Legal, é verdade. Exatamente, não podemos passar por cima. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Verdade. Então nós temos exemplos desses, muitos. Temos outros muito sérios. E que eles foram acolhidos, foram orientados e simplesmente estão por aí dando frutos. Sim, sim. Existem aqueles que quer discipular e dizer assim, olha, você vem para o discipulado, mas você vai deixar de fazer isso, de fazer... Para o novel, para o discípulo, nós não podemos dizer o que ele vai fazer. Mas se alguém questionou para ele e tal, e ele vem até o discipulador, é necessário que o discipulador faça um estudo. Por isso que é aquela coisa de só 4 paredes, aquele momento, horário e tal, marcado, não é o suficiente para você entender fazer. A gente, para a grande massa, a gente faz. Mas tem casos específicos que necessitam de maior atenção. Direcionado pelo Senhor. Precisa da atenção, do envolvimento do discipulador. E ali, em cada situação, como eu estava colocando aqui, os objetivos de um discipulado, auxiliar no desenvolvimento e na prática do estudo bíblico. Não é isso? E o novo decidido, ele precisa disso. E também nós pretendemos com isso levar a ele maturidade, levar a ele, fazer com que ele olhe com as lentes já da palavra, a luz da palavra, todas as áreas da vida dele. Para que então, ele pautado na palavra, ele possa então entender, eu, como sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Eu preciso tomar uma decisão. Mas mesmo para ele tomar essa decisão, estando ciente disso, ele ali apoiado por seu discipulador, em todo o tempo é discipulador. Todo o tempo discipulador. É importante ele estar conversando, estar orientando, principalmente quando ele tem esses vícios. Não é? E então eles se sentem com mais alegria. Meu discipulador ficou feliz com a minha atitude. Aí imagine Jesus. Sempre ele vai logo, imagine Jesus. E no dia que ele se tornar, ele passar do aprendizado para a prática e depois para a multiplicação. Imagine, terá ali... É uma satisfação enorme para o discipulador. É uma alegria, viu? Mas quem era aquele que estava, como ele está hoje, né? Eu me lembro muito na sala, quando eu ministrava as aulas, eu passava mais tempo respondendo perguntas. É verdade, muitas perguntas. Porque ministrar é sério, porque não deixava. E a gente fazia, tinha até um esquema. Olha, deixa eu dar aula aqui, esgotar o conteúdo aqui, e agora deixa vocês à vontade. E aí a aula ficava... Mas é isso, esse cuidado, essa sensibilidade do discipulador é muito importante. Eu vejo o novo decidido como uma criança recém-nascida. Se você não souber conduzir,
ela vai crescer e vai ser alguém fora da curva. Padrão. Então, porque o novo decidido é um bebê espiritual. Exatamente. E se não se tiver cuidado com esse bebê espiritual, dando doses homeopáticas aos poucos, aí eles vêm com muita sede, quer saber tudo de vez, e o discipulador precisa ter, né, essa sensibilidade do limite Exatamente. para poder não deixar ele sem resposta, mas também não dar informação demais que possa atrapalhar o seu desenvolvimento. Afogar ele, né? Por isso nós chamamos aquele primeiro momento do discipulado de curso básico. Aham. Você vai dar os primeiros, né? Isso. Um leitinho racional. Para depois, então, você vir com um alimento mais forte. E esse primeiro momento, você, além de acompanhá-lo, ele vai estar se deleitando com todos os assuntos, o exemplo que você vai estar dando, o carinho e a atenção que você vai dedicar a ele. Isso tudo é parte discipuladora. E né? foi estratégico, né? Eu estudei tanto. 4 coisas que Deus quer que você Isso, saiba. depois 4 coisas que Deus quer que você tenha, faça. tenha 4 primeiro, coisas que Deus e quer que depois você você tenha. faça, né? Rapaz, Pra você imagine. saber, ter e depois fazer. Acho que é isso aí. Quer dizer, vai devagarzinho. Ó, meu irmão, você tem que saber primeiro quem você é. E assim sucessivamente. Muito interessante. Ó, muito tem legal. participação de um bocado de gente aqui, ó. Dene Bonfim, Bispo Cleide, Bispo Aurino, exemplo para nós, amo demais. Referência em discipulado, amor e serviço. Antônio Ricardo também, amém. Rosenildo, glória a Deus. Discipulado é um grande aprendizado. Reginaldo, assim, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Participei do curso de noivo com eles e foi surreal o ensinamento deles, né? Marina Caetano também, Deus abençoe a todos vocês. André Dantas, um abraço, André. Glória a Deus. Raimundo Soares, assim, meu bispo Aurine, minha bispa Cleide, te amamos. Antônio, Alexandre e Dóia. Ó, um beijo aí para Alexandre e Dóia, nunca mais a gente se viu aí. Egmont Portela diz, bispo Aurine, bispa Cleide, casal abençoado e abençoador. Reginaldo dizendo, sou fruto desse ministério. Antônio, gratidão a todos. Reginaldo, sou o que eu sou por causa dessa palavra rema. O André, nossos bispos são referências. Meriane, eu conheci uma pessoa de perto que desistiu no dia do chamado para o batismo. Olha aí, aí o discipulador tem que estar colado aí. E ainda tinha uma coisa, eu lembrei de outra coisa. Na 8ª aula, né? Que fala Vixe, do reino satânico. Era a hora pesada, assim, o reino do diabo. Não, nessa aula eu jejuava, porque Porque vinha cada uma pesada. não só isso, de 30 alunos, no dia só iam 5, 8, adoecia todo mundo, Tinha esse ninguém negócio mesmo podia. da aula Rapaz, pesada. era uma coisa séria. Então, assim, né, na 7ª aula, eu já preparava espiritualmente. Ó, gente, se vocês puderem abrir um jejum, orar, buscar, porque, né, realmente existem as potestades espirituais e vocês precisam estar preparados. Vocês não podem faltar essa aula. É muito interessante. Fazia o terror. Ó, Dene Bonfim diz assim, meu marido quase não se batiza, pois dizia que não estava preparado. Mas a professora de discipulado, instruída pelo Espírito Santo, conversou com ele e no final da aula, para a glória de Deus, ele se batizou. Olha aí, Amém. tá vendo o papel? A professora dizia, meu Deus, a aula não é sobre isso e tem alguém que o Senhor está falando, e ele cutucava meu marido. Então, com certeza, são muitas histórias assim que a gente... sobre discipulado, meus bispos, se a gente pudesse assim traçar alguns erros que os discipuladores fazem, cometem, é verdade. como é que a gente poderia pontuar alguns assim? Não como forma de recriminar, mas de chamar atenção, de Isso. alerta, porque acho que os erros, às vezes, são cometidos até Involuntários. né? Eu acredito que alguns até voluntários. Né? Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Também. Então tá. Um dos erros é a gente impor para o discípulo, né? Ele ainda está iniciando. Uma coisa é eu dizer para você, né, para o bispo Paulino, para o pastor Renato, bispo Valdice, olha, temos que seguir dessa maneira, vestir, são estes os comandos. Mas o novel, o discípulo... Uma sobrecarga, né? Ele não está pronto, até mesmo
alguns assuntos também são falhas, não é? A outra falha... Você fala, assuntos devem ser evitados nesse momento inicial de alguns tipos de conversa. assuntos, Alguns exatamente. tipos, porque eles não estão vão entender, na verdade. Preparados, Eles exato. não estão familiarizados Para entenderem. Para entenderem. Então, nós temos que orar, que estarmos observando como é o discípulo e cuidando dele, na proporção que ele demonstra maturidade, porque o objetivo do discipulado é levar o crescimento, o amadurecimento da vida espiritual daquele discípulo, né? Então, a partir do momento da maturidade, então pode liberar os assuntos. Uma outra questão que eu vejo que você disse, erros, falhas, que né? nós Atitudes que a gente poderia fazer diferente, não tomar. às vezes, olha, muitas das vezes está em nós não estarmos levando a ele o leite genuíno. Por que, Bispo, você está dizendo não levar a ele o leite? Existe muito de estar... Chega o novel, né? Chega o discípulo, ali novinho ainda e tal, e você misturar em todas as estações. Ou seja, tem ao o invés leite. de você estar discipulando biblicamente, você está doutrinando, né, para a questão ministerial. Que tem o leite de Deus e o leite de cabra. Então, você não deu o leite de cabra agora, não. Por enquanto, porque é importante isso, muito, muito importante, porque e se a gente, né, muitos por aí, quando percebem que aquele discipulando, aquela pessoa, ela tem uma certa condição, então a preocupação não é mais com a palavra, é sim segurá-lo de alguma maneira, né, para ficar preso no ministério. Então, realmente, é algo para se chamar a atenção, para ter esse cuidado. O discípulo, ele vai achar que não está preocupado com ele. Eu tive uma experiência em que nós fomos fazer uma visita a uma discípula e havia acontecido um festejo, né, uma ação social. E nesse período, todos os que estão envolvidos nos departamentos, eles buscam recursos. Quem tem, entrega, ou através fala com os amigos, todo mundo. E então uma amiga nossa, ela não entregou na data. Passado meses que ela precisou de uma visita, e ela resolve naquele dia entregar. E já havia passado, já tinha 2, 3 meses, e tinha passado a ação social, e ela entregou para a obreira. E eu percebi, né? Eu estava junto com elas e ela falou assim, mas do que é isso? E eu também fiz a pergunta, mas do que é isso, minha irmã? E foi devolvido para ela, porque naquele momento foi dito para ela, mas Deus é demais. Ele sonda e conhece orações verdadeiramente. E então, havia alguém próximo e era o esposo dela. E então foi devolvido a ela esse valor. E ele pegou. Depois ela veio a das reuniões comigo. Ela marcou um aconselhamento comigo para dizer: minha amada, como Deus é lindo, como Ele nos ama, como Ele junta as ferramentas de forma intencional. Eu digo, sim, ele é o verdadeiro discipulador e todo o discipulador ele tem que agir intencionalmente. Exatamente. Mas Deus foi de uma intenção maravilhosa, pois quando vocês saíram, ele me chamou, sentamos na sala e disse: esta pastora, que às vezes as pessoas, aí fala, esta pastora é diferente. Ela não é pastor de bolso. Ela, você viu que você não podia ter feito isto, né? Porque isso pode ter ofendido a ela.
Mas é porque nós temos o amor, temos o carinho e o que fazemos, não fazemos por dinheiro. Por dinheiro, né? exatamente. Fazemos porque temos o chamado. A instrução. E seguimos esse chamado do Senhor Jesus e por amor nós recebemos o quê? De graça. De graça. E de graça temos que dar. Eu entendo assim Sim. e eu pratico assim. Amém. Então, isto foi assim tremendo para esse casal e eles perpetuaram isso aos familiares que também de vez em quando iam para a igreja. Iam à igreja, mas só para visitar. Mas foram tocados, com certeza. Resultado, foram tocados, porque eles vão sempre estar dizendo o seguinte: existem aqueles que não estão interessados no que eu tenho, nem no que eu sou para a sociedade, mas o que eu sou em Cristo. Qual o valor que eu tenho Verdade. em Cristo? Então, aquilo ali, gente, Maravilhoso. ultrapassou os limites, porque a partir daí eles que passaram a pregar. Graças Exatamente. Com a sua Deus. vida, com aquilo que aprenderam, né? Acho que a melhor pregação é essa, com aquilo que você aprendeu, né? São as Exatamente. características, né, e os componentes do processo do discipulado. Relacionamento pessoal, compromisso, ensinamento bíblico, oração, responsabilidade. Exato. Então, são princípios, são conceitos que devem permear, devem acompanhar sempre o discipulador e sua organização para o discipulado, formando pessoas para reproduzir aquilo que você, né, vem fazendo. E precisa muito amor, Muito muita amor. paixão, E muita oração. muita oração. E aí, o senhor, como o senhor agora falou tudo, intercedendo aí, vamos embora, Senhor, faça aquilo que precisa ser feito. Né? Aqui a gente tem Leidiane Neri também, boa noite, nossos bispos, cuida de nós a todo instante, muito amor para esse casal. Cida está compartilhando aqui, eu vivi muitas experiências com esse bispo abençoado, como discípulo, aprendendo a andar na verdade, no caminho com Cristo, depois fui treinada como auxiliar de classe e depois como discipuladora, né? Sandra Legal. também, Sandra Dantas, glória a Deus pela vida desse lindo casal. Cida fala mais uma vez aqui, como discipuladora, sempre grandes experiências, cura, libertação durante o período de discipulado, vi alunos chegarem com problemas familiares e antes do término das aulas, as famílias convertidas, né? Nossos bispos sempre acompanhando e orando por nossas vidas, juntamente conosco, que Deus operando, muita essa história. Eu tenho duas histórias que eu me lembrei agora com o discipulado em relação a esse processo de libertação, acho que todo mundo pode falar, eu vou falar de duas rapidamente aqui, que eu estava escalado como obreiro de discipulado no templo, né? Que na época, não sei se ainda é hoje assim, que fica sempre um obreiro discipulado no templo, para poder acolher as pessoas. Sim. E no final do culto, chegou um rapaz para mim e disse assim, eu quero falar com o pastor, com o bispo, não me lembro. Eu falei, não, o bispo está ocupado agora, acabou de pregar, tá cansado, foi embora e tal. Ele disse, posso lhe ajudar? A gente sempre foi instruído assim, para ser, posso lhe ajudar e tal. E aí ele disse, não pode não, tem que ser ele. Aí eu insisti, ele olhou para mim nos meus olhos, na minha íris, e disse assim, você está preparado, meu irmão? Naquela hora eu disse, será que eu estou preparado mesmo? Eu não sei, assim, e aquela fração de segundos, assim, eu olhei assim, e fui dotado por uma ousadia, assim, do Senhor. Disse assim, tô. Quando eu falei tô, o homem entrou num processo de possessão, né, ali no templo. E começou a manifestar, tá? Foi o primeiro episódio meu, minha primeira experiência minha, né, com o mundo espiritual. E eu, na hora, assim, me via na memória as palavras da Bispa Cleide no ensinamento, dizendo assim, repreenda em nome de Jesus. Aí eu só fazia isso, lançava uma palavra, dizendo assim, eu te repreendo, eu te amarro em nome de Jesus. E aí o cara mudava a voz. Eu lhe repreendo em nome de Jesus. E vinha aquele ensinamento, aí foi uma aula prática. Porque eu disse assim, ela me ensinava, se ficar assim, não é um só, é legião. Aí eu tenho que ir lá amarrar o cabeça. Eu comecei, rapaz, foi uma aula prática maravilhosa que eu tomei, que eu vivi, e eu conto isso na igreja, em todo lugar que eu vou. Esses momentos que a gente aprendeu no processo de caminhada do discipulado. Eu me lembro que outra vez, eu acho que faz parte também desse processo de discipulado, essa questão das visitações, como a senhora falou. Então, não é apenas essa questão de sala de aula, não é apenas o momento do culto ali, tinha esse trabalho de visitação. E a gente, eu não me lembro a periodicidade, mas, sei lá, de tempo em tempo a gente ia na casa de algumas pessoas que pediam visita, e a gente foi. E nesse dia também, a gente chegava, ministrava, orava e tal.
E tinha um momento de oração específico. E nesse momento de oração, meu irmão, era assim, aguardado. A gente sabia que o negócio ia estreitar. E nesse dia eu me lembro como se fosse isso, no Parque Júlio César. A gente foi, meu irmão, ali foi um trabalho, a segunda aula, agora a segunda aula mais avançada desse processo, muito tempo assim de expulsão e tal, mas depois a gente pôde ver o trabalho de libertação que aquela família viveu, e depois essa família se integrou, né, ao corpo do Ministério Discipulado, e isso foi muito lindo, né? Temos muitas histórias assim. Hoje, muitos destes pastores, bispos, a família toda servindo ao Senhor, isso é gratificante. Verdade. Por isso que quando vocês me perguntaram a respeito de querer desistir, eu desisti não, mas querer melhorar, querer fazer melhor, querer aprender mais, ser mais dirigida pelo Espírito Santo, entender como era essa questão de ser intencional. Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, seja natural. Mas o discipulador, ele é naturalmente intencional. Qual a minha intenção para com o discípulo? Para que ele conheça o reino, para que ele conheça a palavra de Deus, para que ele aprenda, ele pratique e ele venha a ser multiplicador. Verdade. Ele passar a ter a identidade de filho de Deus. Gente, e lidar com almas envolve, a gente se envolve, quem não participa disso, não entende, não sabe o que a gente está falando, vai estar jogando malha, pedra, tudo, mas, por quê? Porque as almas para nós são mais importantes do que agarinhar recursos, mas mesmo assim, eu digo, Senhor, hoje tem que agarinhar recursos, então o Senhor fazia o quê? De onde a gente nem sabia que ia chegar. Exatamente. Pessoas que às vezes a gente nem conhecia. Um negava, a pessoa dizia assim, bispa, olha, negaram e tal, não vou mais não. O outro, não, se 10 negarem, 100 negarem, um vai dar e vai ser o suficiente. E ali, como é que a gente vai fazer para ir? Vai dar tempo de irmos. Então, nós tínhamos que que estarmos ali. Se posicionar no Senhor, Ele é o supridor de tudo. E fazer o que era ordenado e cumprir o chamado. Minha bispa, dentro desse sentimento de satisfação e alegria, a gente sabe que no processo de discipulado, nem sempre nós temos 100%, né? Exatamente. E a minha pergunta, bem direta, é: como a senhora se sente? Qual é o seu sentimento quando um ou outro caso, né, não conseguiu enxergar o seu esforço, a sua dedicação, o seu acompanhamento, né, porque foi feito igual para todos, né? Boa parte ou a maioria conseguiram, entendeu? Né, realizar isso e nos dar essa alegria e essa satisfação. Mas qual o seu sentimento em relação àqueles que não conseguiram? A senhora se sente como que culpada, para aquela vida não foi atenção suficiente, poderia ter sido trabalhado de outra forma? Tente ver como é que a senhora, qual o seu sentimento em relação a isso quando alguém não alcançou esse êxito? Sim, já aconteceu muito isso, o sentimento de culpa, o sentimento de que eu precisava melhorar, me envolver mais. Porém, o Senhor, a gente vai sempre fazer o quê? Orar por aquelas pessoas e por nós. E pedindo perdão e tal, Senhor, me direcione, revele. E Ele vem com todo o amor. E nos leva até o modelo do mestre. Eu não posso ser melhor do que o meu mestre, né? Então, é necessário entender que com ele também foi assim. Ele tinha ao redor dele multidões, né? Inclusive um traiu. E aí, mas quando ele terminava o sermão, o que acontecia? Apenas os 12. E esses seguiam, e justamente... E dos 12, apenas 3 íntimos, né? 3 íntimos,
e um dos 12 o traiu, né? Então, nós temos que entender que é normal todas essas situações. Se nós vamos falar de discipulado, de povo, vamos falar de pessoas. Temos que estar preparados para isso. Temos que estar preparados e vamos buscar um modelo. Jesus, ele é o modelo. O tipo de discipulado que Jesus praticou foi ali com aquele envolvimento todo e mesmo assim houve, porque é de acordo com a terra, né? E a liberdade que cada um tem de fazer Exatamente. as suas A gente escolhas. se culpa muitas vezes. Uma né? coisa é É, certa, verdade, né? A semente foi plantada, Plantada. foi regada, porque Exato. o acompanhamento do discipulado é regar a semente, é cuidar daquela semente Exato. para que ela cresça e produza frutos. Cresceu e não produziu frutos, paciência aí agora, não dá para que nós, discipuladores, possamos nos sentir frustrados ou culpados, né? Isso acontece assim, a gente está na frente da obra como pastor, na Sim, frente da obra, sim. a gente vive muito isso, né? A gente ensina, prega, ama, acolhe e cuida, e de repente viram-se as costas, né? Exatamente. Então a gente não pode, eu tenho aprendido assim na prática, que a gente não pode receber essa culpa. Essa culpa ela não é minha, eu não carrego isso, né? Eu fiz aquilo que eu poderia, aquilo que eu precisava. Em um dado momento, com certeza aquela semente ela vai brotar. Exatamente. E é um engano muito grande quando a gente imagina assim. Por exemplo, na questão de você ter uma igreja, quando que ela está prosperando? Existem aqueles que acham que eu tenho 1.000, 2.000, 5.000 membros. Mas e como está a vida desses membros? Quem está cuidando, quem está pastoreando? É quantidade ou qualidade? Qual é o parâmetro mais importante, né? Entendeu? Então, se você tem um pequeno grupo, mas que ele vai crescendo, ele vai se multiplicando ao longo do tempo e ele está consolidado no Evangelho, sabendo que ele é filho de Deus, entendendo que ele tem que perpetuar a palavra do Senhor, e ele está forte, amadurecido, e aí você pode dizer, não, o trabalho está fluindo, está valendo, porque existe ainda uma caminhada. É só uma caminhada. Eu só posso dizer isso, que valeu a pena, né? Se aquele discípulo morreu. Exatamente, no fim. Do contrário, eu tenho que dizer, está valendo a pena, porque ainda tem muita coisa, muito caminho a ser caminhado, né? Então, são essas questões. Uma igreja forte, uma igreja fortalecida, né? É quando, de fato, os membros, os discípulos, eles estão curados, libertos. E reproduzindo o que aprendem, né? Reproduzindo e ele entendendo que essa reprodução, quando ele faz, é para o Senhor e todos os recursos que nós precisamos para elaborar tudo isso, o Senhor manda. Né? Ou ele tira para então estarmos livres para... mais leves, ou então ele capacita. Continua as participações aqui. Dende falando, fomos ensinados por nossos bispos a orar, jejuar e ruminar a palavra. Né? Me lembra essa questão de ruminar, era muito forte. Né? Veroneide diz assim, o discipulado com a bispa Cleide Bussarino foi determinante para a minha consolidação da fé. Lá se vão 25 anos. Um abraço aí, Neide. Eu aprendi muito com ela, fazia muita visitação com Veroneide, um abraço. Luiz Roberto, fui discipulado por esse casal e aprendi, glória a Deus, né? Rosenildo, meus bichos de coração, cheio de amor por Deus e por nós. O Jeane dizendo assim, não importa a quantidade, sim a qualidade. Né? Falando sobre essa questão do discípulo que não entende, eu me lembro assim que, à medida que a gente estava mais próximo, né, de vocês, caminhando com esse nível de relacionamento, assumindo algumas responsabilidades, né, eu recebia assim com muita frequência, Renata, ligações da bispa, às vezes 7 horas da manhã. Tem que fazer isso, aquilo, tal. Aí na hora eu disse, poxa, a bispa me falou um negócio ontem, 10 horas da noite, agora 7 horas, está dizendo de novo.
Aí depois a gente para entender, dizendo assim, cara, cuidado, é zelo, não se manter distante de um propósito, é querer manter avivado, né, aquela chama no coração. Então, às vezes, a gente recebe uma palavra, recebe uma advertência, recebe uma chamada de atenção, e naquela hora, como ser humano, o cara diz assim, não foi bom, não digeriu direito. Você falando Mas isso, eu me lembrei de um exemplo meu, um almoço lá, um dia de domingo lá, né, que a gente tinha os almoços, eu nem terminei de almoçar, o bispo chegou lá, falou alguma coisa para a bispa Cleides, que a mãe de um deputado estava num hospital, e aí precisava de uma visita. Quem a bispa Cleides escolheu? E já comeu? Chegou para mim. Já acabou de comer, irmão? Olha, tem uma missão para você ali, viu? Eu digo, olha, assim, pai, no meio de tanta gente experiente, mas eu fui premiado naquele dia. Ali você já era discipulador, É e ali verdade. você já estava passando por todos esses trâmites, É para verdade. que então você depois chegasse onde você Onde chegou. chegou, Né? verdade. Então, Mas a gente não isso entende isso na Na hora, hora, não, entendeu? O humano Exato. fala mais alto. Eu olhei assim e digo, não é possível. Eu olhei para a Rosa e Tanta digo, gente aqui. Eu nem comi ainda, tanta rapaz, gente direito. aqui, logo eu. Eu nem comi ainda direito, né? Como é que pode um negócio Gostoso, né? desse? Então, o discipular envolve isso. É verdade. O exortar, orientar. Uhum. Né? E ainda mais que vocês já estavam na condição de discipulador. Então, vocês tinham que ser exemplo. Não, e ela achou pouco quando um dia disse assim, ó, tem um escolão aí, e ó a pessoa que eu vou botar lá para dar aula. Quem será? Eu digo, não é possível um negócio desse. Quem será? Ainda fiquei lá um ano e tanto, meu Deus. Mas foram experiências únicas. E eu agradeço a Deus pela sua vida, porque realmente isso fez a diferença. Amém. E aqueles encontros que existia o mês que era a esposa quem preparava a mesa, preparava tudo, preparava o almoço. Depois, no próximo almoço, eram os homens quem preparavam e de acordo com o que suas esposas gostavam. E ainda tinha o momento de dar a nota, porque tinha aquela mesa longa. Aí, então, a gente ficava ali para dar a nota. O que que fez? E as mulheres, olha, ele fez assim, ele fez... Um dia, os homens, né, vocês, os maridos, surpreenderam as esposas, porque ao invés de darem a nota correspondente aos feitos, simplesmente colocaram lá uma forma linda e deram nota 10 em tudo, elogios, e simplesmente eu chamei, meninas, isso é um banho? Que exemplo! Então, porque além de estar instruindo vocês como lidar em sala de aula, como regerem uma classe e dominar o assunto, hein? Dominar, porque nós tínhamos horário Não, de pior, entregar. porque ela tinha uma ficha de cadastro lá, não sei se ainda tem, né? É pior do que a anamnese do médico, entendeu? É verdade. Aí eu tive que, né, não pode omitir, eu fui professor de história. Esse aqui já sei. Vai contar muita história para Jesus. Vai contar muita história para Jesus. Rapaz, esse aqui é assim, assim. Aí eu acho que depois ela pegava a ficha assim, eita, esse aqui vai dar para espremer bem. E essa é a técnica de se escolher o discipulador. Porque você tem que observar o perfil do discipulador. Por exemplo, o melhor é isso, para cada equipe, cada um que você vai trabalhar. Verdade. E se nós tivéssemos uma quantidade grande de discipuladores para entregar a eles pequenos grupos, para que eles Aí seria cuidassem, maravilha, né? Seria o ideal. Não, eu não entregaria só uma cartilha, só as apostilas, que nós trabalhávamos muito com isso. Eu diria a vocês mais, envolvam-se mais. Busquem, porque um discípulo, ele não foi um aluno seu, que o professor chegou ali na sala de aula e ensinou a matéria dele, deu conta do recado, acabou. Mas um
discipulador, ele tem que ser para poder ele ensinar. E para isso, e com isto, ele vai se envolver com aquelas pessoas, com seus familiares, porque o que ensina em algumas áreas é não se envolva. Mas esse envolvimento é intencional. Sim. Tudo que nós fazemos no discipulado tem que ser intencional, de levar, de enriquecer a vida do discípulo, né, do Matete, com tudo que permeia, tudo que a Bíblia nos ensina. Tudo que faz parte. Para que ele aprenda que se ele está exercendo política ou uma profissão, ou ele ele está em meio à família, amigos, sociedade, o que for, ele tem que estar respaldado na palavra para todas as ações e reações dele. É por isso que ela fazia as reuniões todo domingo, 2 horas, né? Antes de começar às 15. E aí puxava assim, vem cá, 5 minutos aí, uma palavra aí pro grupo. Alguém tem que estar preparado. Não tem negócio de preparar antes, não. É na hora. Era para transbordar aquilo que você estava carregando. Né? Lembra do derrama vaso? Isso! Deus vai ser. Saber que se o vaso está cheio, porque por onde você vai andando, você está testemunhando. É verdade. E então você pode estar, o seu aluno te observando, porque às vezes ele não estudou a Bíblia, mas ele está estudando você. Isso. Às vezes ele leu a Bíblia, não entendeu, mas ele vai entender através da sua prática. Verdade. Então, é muito importante isso, né? Por Legal. isso nós observamos o caráter daquele que vai discipular. Outra participação aqui, Renata, glória a Deus, vocês são preciosos. Genilza Gomes também diz assim, Genilza, ama esse casal, Deus abençoe. Sandra já falou aqui, Cida, e tinha a dinâmica derrama vaso, Cida está lembrando aqui, derrama vaso, né? Eu quero fazer uma provocação aqui agora a vocês. A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso canal no Instagram, e para as pessoas contarem alguma situação sobre discipulado, rotina, prática, operacional, e a gente tirou 6 coisas aqui, eu queria ouvir a opinião de vocês. A primeira diz assim, que é uma máxima que diz assim, ó, venha como você está e se converta em 10 segundos. Ou seja, existe uma expectativa. Eu sei de milagre. Eu sou resultado de um milagre, mas não foi 10 segundos, não. Mas o que a pessoa quer dizer assim, é que existe talvez uma linha doutrinária assim, venha como você estiver e, sei lá, a gente vai impor as mãos sobre você aqui agora e tudo vai acontecer. Vai resolver. Vou ficar 5 minutos com você aqui, vou lançar uma palavra e tudo vai mudar. E aí? O discipulado é assim, minha bispa? Como já tinha dito anteriormente, não acontece esse processo de um minuto para o outro. E 10 segundos, então. 10 segundos. Imagine. E não encontro meio de fazer um discipulado eficaz, né? Em poucos meses. Jesus, ele fez em 3 anos e pouco, né? Nós... Aqui, mas não acabou. Não acabou. Eu vou e vou deixar um no meu lugar. Exatamente. Ainda vou levantar outros tantos. Então, porque veja que o ser humano, ele vem com uma bagagem, com uma formação. Vem com uma carga. E então, para que ele, então, tire essa informação e esteja exercendo uma outra, necessita de tempo. Então, não dá para ser assim, ele não. pode, em segundos, após ele pode, em segundos, tomar uma decisão. Uma decisão. Até aí, tudo bem. Agora... Que existem aqueles que até para tomar uma decisão leva tempo. Aí tem outra aqui, botaram assim, com um cargo ministerial, ele não vai se desviar. E aí? Com um cargo ministerial. Por exemplo, a pessoa veio se converter, vai discipular, dá logo uma função pro cara, porque aí vamos manter ele ocupado, ele não se desvia. Sem treinamento nenhum, sem acompanhamento. Eu só vou dar cargo para ele se eu não tiver discipuladores. Porque ele vai aprender aquele ofício, mas e no dia da prestação de contas? Como é que fica? Ele não vai ter uma vida
Ele vai, não, eu trabalhei naquele setor, eu fui. É Eu a fiz. questão da identidade. O que eu fiz, o que eu doei, o que eu exerci, qual a função que eu exerci. Mas e quanto de Jesus você trouxe para dentro, né? E quanto dele você de fato está testemunhando? Ninguém Nós pode dar o temos que não tem. muitas pessoas com cargos e já graduados, se podemos dizer assim, e nenhuma mudança, nenhuma transformação. Eu creio no evangelho que transforma. E não só isso, além dele não se transformar, não consegue transformar a vida do Ninguém. outro. Exatamente. Se ele já não foi se transformado, ele não pode Exato. transformar. Não tem se como torna transformar. aí uma pedra de tropeço, ou o que eu chamo de um cristão anão, né? Já tá. Desnutrido, Isso. né? Verdade. Tem outra aqui, ela mandou um abraço aqui para a Arielle, entrou aqui, mandou um bocado de beijinho aí para a família, para os pais, Deus abençoe. Disseram aqui, cuidado para não gerar dependência, né? Eu acredito que existe sim um processo que precisa ser muito, já emitindo minha opinião aqui, quero ouvir de vocês, muito cuidadoso da nossa parte enquanto discipuladores, de entender a medida, a intensidade, o momento, a forma, o modelo, porque nós somos um modelo, somos uma referência. As pessoas olham para nós, nos lêem, se inspiram em nós, somos referência para ele, mas até que ponto vai a referência ou a dependência? Até que ponto eu preciso aqui estar segurando, dependendo? Se você não for, eu não vou. Se você não mandar, eu não faço. É a questão da dependência, aí está a responsabilidade do discipulador. E a partir de um momento em que o discípulo já está amadurecido, se ele vai para a prática, ele vai multiplicar, ele já precisa cortar. Não digo o relacionamento e tal, como nós estávamos conversando anteriormente, quanto tempo temos que não nos vemos, né? Verdade. Quantos frutos vocês já geraram por aí? Então, quando você percebe que o discípulo está muito dependente, você vai cortando. Existe como você... Para o bem dele, inclusive. Para o bem dele. Do reino não de é? Deus. E para que ele também seja uma ferramenta na mão do Senhor e não um peso morto em nossas costas. Eu penso também assim, mas acrescentaria o seguinte: a dependência é algo inevitável. Não tem jeito, a dependência é algo inevitável. Porque o novo decidido, ele vem sem uma experiência espiritual adequada. Sim. E ele vai buscar uma referência e uma identidade. E quando ele encontra isso, não tem jeito, ele vai sempre ficar dependente. E aí entra o que a senhora colocou, minha bispa. Aí é necessário que você, como discipulador, imponha limites. Exatamente. Eu me lembro bem de uma experiência de uma moça. Eu morava na Saúde e estava indo para a igreja. E como ela também morava próxima, ela ia conosco, eu, Rose e ela. Ela participou do discipulado, batizou, e estava indo para a igreja. Mas só De carona sempre. E só queria ir quando a gente fosse. Engraçado, Aí eu disse, filha, esse negócio está errado. Não. Porque daqui uns dias, se você não tomar cuidado, né, você vai virar um quilomante gospel, né? Que roupa eu visto? Hoje eu vou de que cor? Hoje eu uso isso, eu uso aquilo. E não é para isso. O discipulador não é para isso. O discipulador para impregnar a palavra na vida do discipulando, para que ele caminhe sozinho, caminhe com seus próprios pés. Aí quando a pessoa falou, não, vamos levar, eu digo, não, hoje não vai dar não, deixou de ir para a igreja. Ou seja, é um tipo que não conseguiu se firmar sozinho. Aí a gente observa o seguinte, existem aqueles que eles estão preparados, eles têm convicção. Alguns que não do querem se evangelho, preparar. Outros que só vão na punga, né? Eles carona. vão na carona, né?
a gente utiliza esses termos, mas se der, eu vou. Se mas não der, não vou me esforçar para nada. não tem compromisso. Né? Voltamos ao modelo do Senhor Jesus, que ele não se preocupava com a grande multidão, mas sim com aqueles que estavam interessados a segui-lo, não é? Ele ministrava tal, mas ele se preocupava com os discípulos. Quem são os discípulos? Aquele que ouve o chamado, aquele que segue o seu mestre. E a partir daí, então, nós não estamos aqui... Engraçado, o que ouve e que segue, mas que não é carregado. Exato. Exato. Mas no início, até Jesus fez. Carregou. Carregou, ele cuidou, eles alimentavam-se juntos, sabiam de tudo que o Senhor fazia. Até teve os momentos particulares, né? Particulares. Sempre falava em parábola, mas para vocês não. Para vocês eu vou explicar. Para a multidão em parábolas. Quando estes, e ainda tem esse, quando estes já estavam mais preparados. Eu penso que dá para a gente fazer uma analogia com essa relação com nossos filhos. Então, a criança, quando nasce, ela está dependente do pai e da mãe. Está ali precisando, não come sozinha, não se troca sozinha. Mas hoje a geração diz que 32 anos ainda está dentro de casa, dependendo do papai e da mamãe. Aí eu já puxo aqui o outro questionamento lá do Instagram, dizendo assim, existem discipuladores que são dominadores e controladores, porque não entendem essa analogia que a gente fez da criança. Chega uma hora que a criança já precisa comer sozinha. A gente já precisa ensinar, pegue o garfo, pegue a faca. Está aqui do lado, eu estou aqui do lado. Se você precisar, eu estou aqui do lado. Mas assim, você precisa começar a operacionalizar algumas coisas. E aí, porque senão, vai haver sempre o controle, vai haver a dominação. A dependência. Né? E para alguns, isso pode ser bom, porque vão manter os seus rebanhos, vão manter os seus nichos de controle, de domínio, mas para o reino de Deus, isso não dá certo. Deixar livre. Isso não. Exatamente. Porque quando se discipula, se tem essa visão mais assim do domínio, quando você está, tem aquela ideia que você está trazendo ali para aquele endereço. A senhora me lembrou uma coisa, quando me tiraram do discipulado para mandar lá para Paripe, né? Porque Bispo Cleide não deixava ir para cantinho, não. Eu estava lá e estava cá, todo o tempo. Aí um dia me tiraram, mandaram lá para... Nos tiraram, né? É verdade. Miclou dentro dois. Aí como ficava... Me mandou para com aquela turma toda para cuidar. Bispo Jean fica lá 15 dias, depois vai lá para Paripe. Eu digo, minha bispa, vai dar. Não vai ter jeito. Ela, meu filho, o que eu posso fazer? Mas assim, eu acho Deus abençoe. Mas eu acho que no nosso caso, assim, ficou muito claro que houve uma preparação. Sim, né? sim. Houve um cuidado, houve um lastro, né? Houve todo um cuidado mesmo. Né? No momento certo, o próprio Senhor, né, aprove isso. Aí teve uma outra participação assim, e aqueles que têm os discípulos prediletos? E aí, aí é problema. Jesus não teve, não. Mas aí a gente pode colocar as duas situações. Né? O predileto que você canaliza tudo. Aí eu vejo assim, o predileto e o próximo. Jesus teve 3 próximos, mas eu não entendo que seja prediletos. No sentido da palavra predileto, conota algo assim que você beneficia, exato, que você separa em favor dos outros. Mas em questão de Pedro, quando ele foi reclamar, que o pediu para estar ali orando, que ele subiu, quando ele voltou, ele só reclamou com Pedro. Que era mais próximo. Então, acho que a gente... tinha mais confiança nele. Talvez a gente seria melhor de chamar ele de mais próximo do que de predileto, né? E esse próprio Pedrão, no momento, ele questiona, dizendo assim, quando ele se coloca diante do Senhor, ele pergunta, o Senhor me ama, você me ama, você me ama? Cara, se você me ama, faça uma coisa, cuide dos meus. É verdade. Discipule. E talvez aí essa questão do predileto, talvez seja justamente a visão da pessoa em relação aos que são mais próximos. Ciúme, será? Ou talvez
aquele que seja mais favorecido pelo discipulador, Mas também- porque o predileto pode acontecer por outro lado, é porque é ambíguo, é duplo sentido, né? Isso, mas também pode ser porque é aquele que sempre está disposto a ajudar quando precisa dele, sempre está à disposição. Sim, pode ser também, Entendeu? pode ser. Isso é uma prática pastoral. A gente sabe com quem a gente pode contar, Entendeu? né? Então, E eu que bem sei disso. sabe? Eu já testemunhei aqui. 7 horas da manhã o telefone tocava. Estou precisando disso, estou precisando daquilo. Eu digo, não é possível que não tem mais ninguém desse negócio. Eu bem que sei no discipulado lá como era. Trabalhávamos muito, né? É, Trabalhávamos Mas era algo assim satisfatório. Satisfatório. Muito, As muito. pessoas me perguntavam, você não cansa? Glória Isso não a é Deus. difícil, não é chato? Eu ficava assim, mas onde é que está o cansaço? Ou quando você está fazendo algo que você tem Que você prazer? gosta, que tem E prazer. tem resultado, Onde, né? e minha família estava envolvida, né? Não era aquela coisa que eu saía e o marido... Não, todos nós sempre saímos juntos. Vamos para a igreja, vamos para a obra, vamos nos divertir. E muitas das vezes vocês iam junto para os eventos e nós estávamos ali nos divertindo, porque discipulado envolve essa questão. Por isso que às Sim. vezes parece que nós estamos controlando. Mas se você for perceber nas estratégias de como cuidar dos discípulos, para que depois eles se tornem discipuladores, você vai ter que entender e conhecer a vida dele em família, Isso. na sociedade, no trabalho, a disposição dele. Se, pode estar às 7 horas e 5 horas da manhã, dá para a Não gente dá. orar juntos? Ainda tinha as orações na madrugada mesmo. Agora que eu me lembrei desse Não, ainda negócio. tinha. Eu me lembro no diaconato, por exemplo, né? Engraçado, né? Lá eu avançava nos degraus ministeriais, mas discipulado não me Ficava, deixava, né? né? Aí minha bispa, Tava eu estou no indignado. diaconato. Não, você está lá para fazer o que precisa, mas é aqui, isso é O daqui. Senhor te plantou. E aí no diaconato tinha eu não sei como é que está hoje, mas tinha ceia 7 da manhã, né? 10. Aí você tinha que chegar lá às 5h30 da manhã, Preparado. 5h30. Aí eu dizia, todo mês eu escalava do lado, não é possível, eu só ia para vir de manhã 7 horas, 5 horas da manhã para servir a ceia. Mas era muito, mas assim, essa questão da disposição é algo que realmente, desde quando eu tive essa intimidade com o Senhor, esse relacionamento com Cristo, eu nunca deixei de estar disponível. Porque o milagre que Ele fez na minha vida, né, nada que eu venha a fazer pode chegar perto do que Ele fez. Então, estar disponível para qualquer dia, tempo, hora, momento, é o mínimo que nós podemos fazer. Coração grato é muito importante, né, para uma vida transformada. Glória a Deus. Cheio de perdão, de amor e gratidão. É tudo de bom. Verdade. É vida plena. Deixa eu colocar um outro tema aqui para continuar apimentando aqui. Eu estou falando que era você que ia apimentar, mas eu vou dar apimentada agora. Né? Que é a questão do modelo de discipulado. Eu estava conversando com a senhora um pouco aí antes dos bastidores aqui, que a gente ficou um ano assim, não à frente de uma igreja, o que me permitiu conhecer muitos ministérios, o que me permitiu transitar por irmãos que eu até desconhecia, sabia que eu vivia assim, num movimento que entendia que o reino de Deus era aquilo ali, né? E em um dado momento eu entendi que existia um reino de Deus muito mais amplo. E a gente teve três situações, 3 modelos, 3 igrejas que me chamou a atenção. Eu quero rapidamente falar aqui para ouvir a opinião de vocês. A primeira delas é a Onda Dura, lá em Joinville, do pastor Lipão. Então a gente viajou lá para Joinville, ficou alguns dias lá. Você chegou aí em Joinville? Não. Eu estive só no Subirá. Subirá. Pronto, então é o quarto. Né? Então a gente também foi lá em Subirá. Então, lá na Onda Dura, que a gente foi lá 2 dias para conhecer a movimentação dos caras, a gente ouvia eles pela internet, e fomos lá conhecer, beber daquela fonte para entender qual é a movimentação, o que era que Deus estava fazendo ali. E a primeira coisa que eu me questionei foi a questão do discipulado. E sentei com eles lá e disse, cara, como é que funciona o discipulado de vocês? Como é que vocês discipulam? Porque eu conhecia esse discipulado de sala de aula. Né? O cara ensinava, e claro que tinha esse depois. É o formal. Tá.
E aí você, não, aqui a gente não dá aula de discipulado. Mas como é que funciona? É desse tamanho, não tem como você pegar. Ele disse, não, nosso discipulado é 1 a 1. Mas como é 1 a 1? Aí eles mostraram lá a praça, dizendo assim, todo mundo que chega, o culto estava marcado 18 horas. Então eles marcavam assim, 4 horas da tarde, o pessoal ia, e cada um pegava um. E sentavam, era uma praça, a igreja grande, assim, uma praçona assim, e sentava 1 a 1. E aí pegava a Bíblia, ia ali, direcionamento. Eu digo, cara, que bom isso. Mas aí, para isso, você precisa ter muitos. Né? Isso o discipulado pessoal. Isso, então, aí eu disse, cara, então também existe esse modelo, existe esse formato. Aí fomos lá para o Mevan, né? O Mevan você conhece, está perto da gente lá. E o discipulado do Mevan a gente chama de tempo de mesa, que é isso que a gente está tendo aqui. Né? É isso que a gente fazia, né? De não só apenas aquela exposição, mas sentar aqui e dizer, e aí? O que é que você gosta? Como é que foi o seu dia hoje? O que é que você foi? Vamos chorar junto, vamos orar junto. E aqui, nesse tempo de mesa, se dava a transferência do caráter, de imprimir Cristo, o termo que a senhora usou. Né? Então, fugia desse modelo, talvez, de sala de aula e se movimentava nesse modelo de tempo de mesa. Você pega igrejas maiores, como é o caso do Subirá, como é o caso aqui da PIB, que são igrejas que a gente chama assim, de modelo de G12, que eu tinha uma visão estranha sobre isso, mas hoje para mim é muito tranquilo, que nada mais é você criar vínculos, criar elos, criar uma convivência, uma harmonia, uma intimidade, uma comunhão. Núcleos menores. E ali a pessoa tem capacidade de se abrir, de contar a sua vida, de pedir um conselho, de pedir um apoio. E aí eu cheguei a uma conclusão comigo, eu queria ouvir vocês, por isso, de que não existe modelo de discipulado correto, nem modelo de discipulado errado. Né? O que existe e o que a gente precisa fazer é entender que existe um ser humano por trás daquilo. Exatamente. E que ele vai precisar em um momento sentar para ouvir, ele vai precisar em um momento sentar 1 a 1 para poder ser ouvido, ele vai precisar em um dado momento sentar com 3, 4, ter um tempo de mesa, ele vai precisar em um momento talvez ter um grupo maior na sua casa, fugir do ambiente, fugir, que eu digo não se de fugir, mas sair do ambiente ortodoxo de igreja, todo mundo arrumadinho ali, e a gente pregar o reino de Deus de bermuda. Ir para uma praia, jogar um futebol, como a gente fazia. Né? Então, aí é que se revela, né? Isso, que aí se tira as capas. Então, o que é que eu estou falando isso? Eu queria ouvir a opinião de vocês em relação aos modelos do discipulado. Então, não existe. Será que existe um modelo correto? Será que existe um chumbado dizendo assim, é isso aqui? Alguém que está assistindo aí, um pastor, diz assim, eu quero que minha igreja cresça, então eu vou pegar esse modelo aqui e vou estipular, ou o segredo está em transitar por tudo isso? Vamos lá. Uma igreja grande, cheia, uma boa administração. Uma boa administração. Você chama um administrador, ele vai fazer, vai arrumar todos os detalhes, tudo direitinho. Agora, para você discipular, você falou, será que existe um modelo perfeito? Eu ainda insisto que o modelo do nosso mestre Jesus é o perfeito. É perfeito. E o que é que ele fazia? Estava perto, né? Ele visitava, ele fazia as refeições, dormia juntos, ele chamou, venham. E cada um deixou, né, renunciou a si mesmo, as suas obrigações anteriores e seguiu o Senhor Jesus. E ali, quando eles conviveram, a ponto de ficarem parecidos. Né? No momento de qualquer situação, você é discípulo, entendeu? Então, ainda que eles disseram que não era, não, você era sim. A sua fala está denunciando quem você segue. Entendeu? Então, envolve, sim, isso que você falou, que vocês também viveram, o esporte, o momento de lazer, a família, o envolvimento das famílias, não é? Os colegas de ministério, todos ali reunidos. Quem não viveu isso foi porque não quis. Na equipe de Jesus, tudo que vocês possam observar que houve na nossa turma, houve na turma de Jesus. Ele já deixou o modelo para a gente não ficar desesperado. No momento em que a gente esquece um pouquinho, a gente volta àquele detalhe, ai, que culpa, que isso, que aquilo, mas espera aí, meu mestre passou por tudo isso,
sofreu ingratidão, sofreu isso, sofreu aquilo. Então, estou no caminho certo. É só olhar para Jesus. Eu vejo assim, em relação aos modelos. Para mim, a Bíblia diz, pelos frutos sereis conhecidos. Tá? É preciso ver o modelo a ser implantado e quais frutos estão se dando, estão se colhendo. Porque muitas vezes os modelos que existem são apresentados mais para ter volume. É um risco muito grande. Não sei, bota lá um pregador famoso, uma banda famosa, né? Aproveita a chegada das pessoas e cada um impõe e planta seu modelo. Evidentemente que cada discipulado tem suas particularidades, não tenha dúvida, e como já foi dito aqui, né? O modelo do qual eu participei e fui fruto disso, tinha um pouco de cada desses modelos, né? Eu tinha encontro com a liderança individual quando havia necessidade, nós tivemos momentos à mesa, nós tivemos momentos pessoais, enfim, eu acho que não é uma questão de modelo A, modelo B, modelo C, é o fruto, o resultado. E uma coisa eu tenho certeza, o modelo que eu participei, né, como discipulando no primeiro momento e discipulador no segundo momento, produziu frutos. E produziu muitos frutos. Né? Eu conheço diversas, dezenas de pessoas, né, que continuam no caminho do Senhor, continuam firmes, continuam reproduzindo esse caráter de Jesus, né, e estão no ponto certo, estão seguindo, fazendo aquilo que precisa fazer, como determina a palavra. Eu vou por essa linha, né? Quanto ao formato, eu entendo que, partindo da premissa do que estabelece a palavra de Deus, né, e o que está lá definido em Mateus 28, de 18 a 20, nós precisamos fazer discípulos. Sim. Discípulos. Então, para eu poder fazer discípulo, eu acho que eu tenho que ir além, né, do individual, de sentar numa praça e bater papo com alguém e entender que ali eu estou fazendo discípulo. Vai além da mesa, de eu poder sentar em poucos momentos com alguém na mesa e trocar ideia, trocar informação e particularidades e achar que isso vai fazer discípulo. Então, eu penso assim, é um pouquinho de cada coisa, é um pouco de cada, não é somente aquela forma ou outra forma. Eu acho que precisa ter a palavra, precisa ter o ensinamento, essencialmente, precisa ter o acompanhamento, precisa ter a preocupação, enfim. Tudo como era feito no exatamente, para que a gente possa. Então, não é que tenha um modelo A, ou B ou C, mas pelo menos um conjunto de todos os modelos. Eu sou mais exigente, né? Eu quero um pouquinho de cada um. Isso. E todas essas coisas que você falou, elas não podem ser um encontro, uma coisa casual. Ela tem que ser intencional. Isso. Então, Um propósito. Um propósito. E se você marca um lazer na praia, ou um jantar, ou o que você marcar, você tem que estar focado no seu chamado. O seu chamado é levar Jesus para aquela vida. Então, em todo o tempo que você vai caminhar, não é? Essa questão, o ID, ele sabe, aquela coisa muito constante, que não é só, eu costumo dizer assim, não é só você pegar a mala e dizer, eu vou viajar, eu vou para tal país. Não. Vai além disso. É uma constância, é um movimento, vai além disso, isso é constante.
Você está ali, você tem um discípulo, você vai cuidar dele, indo à praia, indo para um esporte, indo para Fonte Nova, Arena Fonte Nova. O que é melhor para você entender, conhecer as práticas de seu discípulo? Essa particularidade dessa vida, né? Conhecer o discipulador naquele agito Naquele ali. momento. Nesses momentos que ninguém está ali. Então, é importante, mas o discipulador não pode esquecer que ele está ali com uma missão. Ele não pode esquecer que a intenção dele, com aquela vida ali, o objetivo dele é a questão do reino. Então, pode estar numa praça, pode estar na igreja, na praça de alimentação da igreja, pode estar em qualquer parte, né? Numa festa também, mas que ele esteja dando exemplos. Ele vai aproveitar e surge um problema ou uma alegria na vida do discípulo e ele vai imprimindo palavra para dentro. Existe melhor maneira de ensinar do que com o lúdico, com os exemplos. Gente, está presente. Mas discipular verdadeiramente é isso aí. Claro que existe, como falei anteriormente, existe um modelo formal, que ele vai em sala de aula, com todos aqueles aparatos que vocês já sabem. Existe agora o online também, não é? Que pode ser exercido, mas não tem a mesma eficácia que É um o complemento. presencial. Ajuda. Ajuda. Não substitui. Faz um contato. Não substitui. Uma ferramenta maravilhosa, mas não substitui. Verdade. Bom, a gente está aqui há 1h42. Já? Meu Deus. E que bom que ninguém está reclamando de sono aí, né? Mas vamos para nossas considerações finais, né? Que eu acredito. Mas tem algo importante também, que é a questão da visita. Sim. Muitos discípulos estão frio, estão sem querer ir para a igreja. Quando você faz essa visita, Aquece, e né? aquece. Quando você faz a visita que ele não está em casa, que você deixa um cartãozinho, ele vai à igreja para agradecer a atenção, ele se sente importante. Então, a visita também é muito importante. É aí aonde entra o modelo daqui, né? Como você colocou, os grupos. Quer dizer, esses grupos fora da igreja são A imprescindíveis capacidade está perto. para Né? manter a chama acesa. Eu costumo dizer, muitas vezes eu estou ministrando e eu falo sempre isso, né? E aprendi lá no discipulado. O crente é uma brasa no braseiro. Exatamente. Então o vento sopra, que é o espírito, naquele braseiro vira uma labareda de fogo. Exato. Se você pega aquela brasa daquele braseiro, que é aquele conjunto, bota ela fora, primeiro vento que bate, ela ainda dá um foguinho. No segundo vai diminuindo, no terceiro, daqui a pouco ela vira cinza. Então ela tem que estar sempre junto, né? Então já é um modelo, né, que precisa também estar integrado ao discipulado em si. Essa continuidade constante para que não haja esse esmorecer e as pessoas desistam. Eu estava dando, essa semana passada, aula para os cooperadores aqui, que a gente vai fazer uma consagração agora, e aí eu passei rapidamente assim sobre a questão dos ofícios, dos deveres, e aí falei sobre o diaconato rapidinho. Aí uma pessoa disse assim, inclusive eu aprendi que o diaconato visita, leva a ceia em casa para quem está doente, né? Eu disse também. Mas a pessoa está boa, tem que vir para a igreja para poder ceiar na igreja. Eu digo, não é só doente. Aqui você não vai levar para só quem está doente. Aqui você vai levar para quem está doente e para quem não está vindo. Para que você possa estar perto dessa pessoa. E trazer Pra e que fazer você- com que a pessoa venha Se a gente também. está falando do corpo de Cristo, se a gente está falando de comunhão,
Então, se a pessoa naquele momento não está em comunhão, tem algum motivo. Algum problema. Precisa se descobrir o quê? Então, assim, naturalmente, talvez seja o estender de mão. Ah, devia estar aqui, não está? Ah, eu estou fazendo um sacrifício e fulano não veio. E você... É isso mesmo, minha linda e meu lindo. É você que tem que ir lá e dizer, meu irmão, o que está acontecendo? Ministrar a palavra, fazer um culto, você. né? Em casa. Fazer E o ele culto vai não. se sentir importante, Vai. lembrado, amado com essa Muitas expressão. pessoas- Se tiver desanimado, se anima. Muitas Exatamente. pessoas voltam para o Senhor Volta. através desse amor, Isso. esse carinho que a gente leva. Desse cuidado. Esse cuidado. Ele se sente importante, entendeu? Já vivemos momentos assim muito assim incríveis, maravilhosos, de fazermos visita, não foi levando ceia, porque não era o papel do discipulado, mas fazendo visitas onde vidas, não sei se na época de vocês também vocês ouviram testemunhos Com desses. certeza. Muitos. E com visitas, nós íamos visitar outras pessoas com agendamento. Mas tínhamos também visitas que o Senhor dizia, eu quero que entre ali. Sim, sim. Pessoas que estavam prestes a se matar em um dia, Você lembra? a galera chegava na hora. Você não né? viu, não? Eles Porque- mostrarem cartas e tudo que eles estavam por fazer, mas que eles tinham pedido um sinal de Deus. E nós chegávamos. Deus mandou. Não foi um, não foi dois, foram muitos. E nessas visitas, quantas pessoas depois iam lá? Teve uma que veio, acho que da França, para agradecer e para conhecer a equipe. E outra veio de... Gente, tantos testemunhos maravilhosos. E eles virem e dizerem, obrigada porque vocês lembraram de mim. Gente, tinha pessoas que eu nem conhecia. Eu lembrei, ou foi o pai, Que hein? trouxe O dono das nossas almas foi ele. E Nós estávamos somos na instrumentos. brecha, né? Porque temos que estar na brecha. Ele se lembra todo o tempo. O problema é, a Bíblia, ele olhou para cá, A quem quem enviarei? enviarei? Exatamente, estávamos nós Né? na brecha, né? E ali ele achou e levou e mandou. Houve também uma que ela estava para destruir a vida do cônjuge e de uma outra pessoa. A visita chegou sem ser avisada. Foi comando, direção divina, oração que vocês, né? De madrugada, visita, ela nos direciona. É verdade. Né? O Senhor nos dá tanta Estratégia, né? estratégia Direcionamento. que até as pessoas que estavam agendadas e para as pessoas que não estavam agendadas, porque todas essas almas são importantes para o Senhor. Eu já tive isso. Eu recebi umas fichas para ir na Gamboa. Sabia nem para onde era. E aí fui. Para descer, vocês conhecem, sabem, né? Você tem que pedir autorização, o chefe da entrada, que passa um rádio. Exato. E aí a gente se identificou, todo mundo fardado, bonitinho e tal. E chegamos lá, fomos fazer uma visita. E na visita que nós fomos fazer, tinham pessoas que viram nós passarmos. Ei, entra aí, vem aqui, vem aqui. Ora aqui pela gente. Olha, exatamente isso. Ou seja, né? A gente foi para uma finalidade. Mas Tinha gente precisando ali. E o Senhor nos levou para ir. Porque muitas vezes você vai, você é para você ir por aqui. Você se levou por carro, você não sabe nem por quê. Mas você vai imbuído, né, naquela opção do Espírito, de deixar ele te conduzir. E na hora que você vai por aqui, a pessoa... Vocês são crentes? Está precisando de oração aqui. Vem aqui, entra aqui. Na hora certa, a pessoa certa na hora certa. Na hora certa. Exatamente. Né? E Deus é fantástico, é lindo. Quantos milagres, quantas pessoas libertas, quantas pessoas que hoje estão firmadas. Isso. E elas, hoje, muitas das vezes, as pessoas não entendem o poder da palavra de Deus. Não conhecem, não vivem, né? E nós tivemos a oportunidade de viver, de ver muitas libertações. Muita coisa. Muitas famílias e vidas restauradas. Muitas experiências. Muitas Que diga, né, experiências. Renato? Estava lembrando aqui de experiência de visitação. A gente ia visitar alguém, de repente a gente olhava para cima, tá chovendo? Não é chuva não, acho que isso não é água não. Isso deve ser alguma outra coisa, não é água. Aí o cachorro, meu Deus do céu, corri desse cachorro aqui.
Então são muitas histórias. Eu me lembro que Histórias Renato, uma época, maravilhosas. pegou o carro, foi lá para Simões Filho, para um centro de recuperação de coisa lá. Ia com Daiana, você lembra? Com Dai, ela e Daí. Daí foi, eu posso dizer assim, minha mestra na visitação. Na visita. Aprendi, o que eu aprendi de visitação foi com ela. Aquela calma Glória a Deus. dele. Glória a Deus. Bom, queridos, seria bom que a gente continuasse, ficasse aqui, o assunto vai ter sempre, mas a gente precisa encerrar aí e louvar a Deus pela vida de vocês. Deixar uma mensagem clara para quem está nos acompanhando. O Senhor te chama para você, uma vez que você recebeu, uma vez que você foi instruído, uma vez que você foi treinado, capacitado na palavra do Senhor, que você também replique Multiplique isso. que você seja um discipulador, que o Senhor possa te usar, te encontrar na brecha, para que aquilo que Ele fez com você e através de você, Ele possa te usar para você ser um multiplicador. Eu quero pegar algumas palavras aqui da Bispa Cleide, que ela fala sobre imprimir o caráter de Cristo no outro. O discipulador precisa ter essa clareza, precisa imprimir o caráter de Cristo no outro. Não o seu caráter, não a sua forma de pensar, não a sua doutrina, não a sua placa, não a sua religião, mas aquilo que o Criador, o Pai, Ele tem nos chamado. Então eu glorifico a Deus. A qualidade do discipulador, ele tem um compromisso com Deus, ele tem conhecimento bíblico, ele tem paciência, ele tem habilidade de ensino e, principalmente, empatia. Empatia. Né? Quando você se coloca no lugar do outro, você entende, você sente a dor, você compreende e você vai conduzir melhor a partir da sua experiência com o Espírito Santo de Deus, da palavra de Deus, com responsabilidade e o que o pastor Renato colocou, imprimindo o caráter de Cristo nessa vida. Suas considerações finais aí, meus bispos. Eu quero Agradecendo agradecer aí. esse momento, deixar um beijo para todos que estão nos assistindo. Amém. E escutem esse conselho do pastor Renato, porque vale a pena. Amar as almas, cuidar delas para o Senhor Jesus, é muito importante, é gratificante. Pode ser difícil quando olhamos no primeiro momento, mas estaremos sempre com a ajuda de Deus. O Senhor Jesus, Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Todos os momentos, Então, verdade. Não precisa temer. Não temos que temer. Né? É só ter coragem. Coragem. Ter Jesus no coração, sabendo que Ele vai à frente da peleja e é só vitória. Amém. Obrigado, minha bispa. Bispo Arino, obrigado aí pela presença. Também quero agradecer. Foi bom reviver um pouquinho o passado com vocês aqui. Amém. A nossa amizade sadia, gostosa. É uma história muito boa. Muito boa. E vocês sabem que, além de irmão em Cristo, eu tenho vocês como verdadeiros amigos. Glória a Deus. Amém. Nós também. Muitas mensagens aqui, Luiz, Renata, Luzimar, E você que tá aí Leidiane, ainda, mandando né? aqui muitas mensagens. Não se esqueça, esse podcast fica gravado. Você já vai passando o link aí, distribuindo, mandando para seus amigos, aqueles que não puderam assistir, porque com certeza a semente foi plantada. Se inscreve aí no nosso canal, se não é inscrito ainda, se inscreve. Quando você é inscrito, toda vez que a gente entra no ar, você já recebe a notificação aí. Na próxima segunda-feira tem mais. É, né? quem é? Quem é? Quem é? A pastora Rose vai estar com a gente, Ah. né? Falando sobre um tema muito importante, Pastora que é Rose. perdão. Perdão, é verdade. Talvez seja depois que uma Mas das primeiras perdoa. lições, quando você já discipular, já ensina logo, meu irmão. Perdão, perdoa o quê? 7 vezes? Rapaz, não, eu só 70 perdoo vezes uma, só 7, perdoo duas. Perdoar e desculpar é a mesma coisa, Tem né? que perdoar Como é que de é novo. isso? Então, fica para a próxima semana, Semana que vem tem mais. segunda-feira. Que Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Beijo no coração, Boa Deus noite. abençoe.